Oi, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para ver as energias do momento de vocês. Para isso, vou pedir para vocês escolherem entre a pedra número 1, pedra número 2 ou a pedra de número 3. Então, se precisar, pausem. Essa leitura vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ler as energias aqui na hora, tá bom? Então, deixa eu me chegar aqui. Então, vamos lá, vou começar com quem escolheu a pedra número 1, vou colocar as outras duas pra cá. Então, começando, energia aqui no campo do pessoal que escolheu número 1. A Mãe Mandrágora encontra os segredos escondidos in the brambles. Não sei o que é brambles, mas é tipo entre as folhagens, né? Então tem essa personagem que saiu aqui, a Mãe Mandrágora, falando pra vocês, olha, tem algum tipo de segredo que tá oculto. E a gente precisa entender algo um pouquinho melhor sobre isso. Vamos tentar entender melhor. Com as runas, com as cartas rúnicas. Vamos lá. Manás. Que engraçado, eu tava sentindo a energia dessa carta. Epa, saiu invertida. Nauris. Saiu invertida. E Pertro. Ok. É assim, olha. A gente tá falando aqui. Sabe quando a gente tem um incômodo sobre uma certa situação, mas a gente às vezes não quer. Eu não quero olhar muito para isso, eu não quero ver que é isso que tá acontecendo. E aí, aqui tá falando de algum tipo de relacionamento em que existe essa fraqueza, só que é como se você não quisesse admitir essa fraqueza. Quando eu falo de relacionamento aqui, gente, pode ser de qualquer coisa, tá? Trabalho, família, amigos, vida amorosa, mas existe alguma outra pessoa ou um outro grupo que está envolvido nisso, tá bem? E aí, o que acontece? Esse é um relacionamento que eu falei que tem essa fraqueza, tá? E você não tá querendo olhar para isso, não tá querendo ver isso. E tem alguma coisa te chamando, tipo, olha, você precisa olhar pra isso, não interessa aquela coisa assim, eu não quero sentir dor. E aqui não necessariamente seja uma coisa ruim, tá? É que você tá sentindo esse incômodo, mas pode ser que você esteja presumindo o pior desse incômodo e aí você não tá querendo olhar. Mas é como se fosse uma coisa assim, meio que te falando, se existe um chamado pra você ver nessa direção, vai atrás disso, tá? Só que essa carta Pertro, ela fala assim pra mim que você buscando ou não buscando, é como se fosse assim, isso tá no destino pra você ver. Isso vai ser revelado de alguma maneira. Então, ainda que você talvez não queira ver, isso vai ser revelado. É como se fosse assim, vai aparecer na tua frente. Não, eu não quero saber, tal, vai aparecer pra você. E você vai ver. Não é alguém que te conta. Vai ser revelado pra você. Vamos entender melhor aqui com os espíritos dos animais. Esclarece pra mim, Manás, por favor. O escorpião. Tá, então a relação aqui em questão, ela é uma relação que tem algum tipo de toxicidade. Não é uma relação muito legal aqui pra você. Qual que é a fraqueza? Esclarece na notícia invertida, por favor. Tá.
Você é uma pessoa leal, só que pode ser que essa pessoa talvez não seja, e é algo que tá te fazendo mal, né? Então, aqui no caso você tá presumindo, se você tá presumindo, pior de fato é. Então, de novo, gente, nenhum tipo de leitura que a gente faz aqui tá contando uma coisa nova. Lembra que eu falei que já tem um incômodo aqui pra você e você não tá querendo ver? Então, no fundo, você já sabe disso, que tem essa fraqueza nesse relacionamento. Só que você, como uma pessoa leal, como uma pessoa que tem um coração bom, você escolhe ver o bom nas pessoas. Só que essa pessoa, a natureza dela é diferente. Então, se ela precisar fazer algo para se salvar, ela vai. E vai te colocar no buraco, entendeu? E é como se estivesse pedindo, olha, você precisa se organizar, você precisa olhar essas dificuldades que você tem de se autovalorizar e finalizar esses relacionamentos que não são legais pra você. E aqui é finalizar mesmo, tá? Porque essa pessoa não tá de brincadeira, não. Essa pessoa, se ela precisar fazer mal pra você, ela vai. Então é como se fosse assim, tá na hora de você ver, né? Ter um gostinho do que é isso. Vamos lá, isso parece Pertro pra mim, que é o que essa carta aqui tá falando, né, Pertro? Gente, olha isso. Vocês viram que caiu. Só pra vocês verem. Olha as teias, né? E aí eu lembrei de Ariadne, a história de Ariadne. Bom, tá, e o que que me fala aqui? É como se você fosse cair na teia que essa pessoa tá fazendo pra você. Ou você vai ter uma possibilidade de vislumbrar. Então é assim, aqui tem... Você vai entender onde você tá aqui no que eu vou te falar agora. Você pode ser essa pessoa que vai vislumbrar o que pode acontecer com você se você continuar nesse relacionamento. Como você pode ser essa pessoa que vai cair nessa teia e vai ter um desfecho aqui muito negativo porque você teve vários avisos para sair dessa situação e não saiu, tá? Vamos ver aqui um aviso final, só para vocês lembrarem, tá? Isso aqui é puxão de orelha, só que aqui tá falando que, olha, vocês estão em uma furada. Vaza daqui, entendeu? É isso que tá falando. Então, vamos lá. Conselho final. Gente, sem brincadeira, é hora de tomar ação. Então, assim, se vocês não entenderam ainda, vaza da situação, tchau, né? Não fica tentando remendar o barco furado, só sai nadando e aviste terra firme e chegue até lá. É sobre isso. Aqui, então, conselho, último conselho. Olha só, limpeza da tábua kármica. Limpeza energética, reescreva sua história, viva a sua verdade. Então aqui tá falando, olha, você tem o poder de mudar essa situação, né? De sair dessa situação que essa pessoa tá tentando te enredar. Tem uma coisa que chama enredamento, relacionamentos enredados. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada lá no site de busca e pode ser que tenha alguma coisa aqui a ver com você. E é isso, você tendo a oportunidade de sair, de cair fora dessa relação, dessa ligação aqui. Tem uma coisa sobre contratos, né? Se você é uma pessoa que tem na sua cabeça, mas eu tenho um contrato que eu tenho que estar com essa pessoa. Gente, tudo tá na nossa cabeça. Você só vai continuar num lugar até onde a sua consciência entender que precisa. Se você se libertar disso, tá libertado, ponto final. Já fez tudo o que precisava aqui, pode ir embora, tá? Lembre-se que as nossas maiores, o que mais aprisiona a gente são os nossos pensamentos, é a nossa mente, é o que mais nos aprisiona, tá? Porque, enfim, é isso. E aí, uma informação final, turmalina, ela é uma pedra de limpeza, mas ela também é uma pedra de proteção, né? Pedra de limpeza pesada essa aqui. E é isso, tá? Então, para quem escolheu a turmalina negra, o grupo 1, a mensagem foi essa.
Deixa eu desfazer aqui a mesa para começar a próxima leitura. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Muito obrigada. Vamos lá. Pessoal que escolheu a selenita. Vamos ver o que tem aí para dizer para vocês. O viajante do vento. O corvo mostra o caminho. Corvo. É corvo isso? Eu não sei. Seja corajoso. Acho que é corvo mesmo. Mude. Que o destino pode trazer para você maravilhas que vão te excitar, vão te trazer uma energia vital aí importante. Então aqui tá falando para vocês terem coragem e irem na direção de algo novo. Vamos tentar entender um pouquinho melhor que energias são essas aqui com as cartas rúnicas. Vamos lá. Opa, notice. August. E Pertro. Tem uma coisa assim de você ter reconhecido quais são... Qual que é o oposto de virtudes? Quais são as coisas que você tem que melhorar? Quais são as coisas que você tem que aprimorar na sua vida? E é como se você estivesse pronto ou pronta para ir na direção de um novo ciclo, de algo novo, mas tentando mudar, né? Tentando aperfeiçoar isso que vocês não são tão bons. E aqui é como se vocês tivessem a proteção do divino para isso. E tem coisas ainda aqui para acontecer, como se vocês tivessem... Sabe quando, vamos supor, vocês vão viajar, e aí vocês pegam uma rodovia, que é uma rodovia grande, e aí essa rodovia, ela tem alguns outros caminhos. Chega um ponto que ela começa a se dividir, você precisa saber para onde você vai. É como se você tivesse acabado de entrar nela, nessa grande. E é como se fosse ao decorrer desse caminho você vai saber para onde você tem que ir. Não é para se preocupar com isso agora, tá? Vamos lá, entender o que mais. Ó. E para alguns, eu acho que para a grande maioria, vocês são pessoas que gostam de ajudar aos outros, né? Seja materialmente ou seja não materialmente, é que de alguma maneira abençoar a vida da outra pessoa, seja com uma palavra, com um abraço, com algo físico, material ou não, tá? E aqui tá falando que isso pode ser algum tipo de coisa que vocês precisam aprimorar, porque é como se vocês já tivessem sido muito... as pessoas já aproveitaram muito de vocês por causa disso, sabe? E aí é como se vocês estivessem trabalhando isso, estabelecer limites. Até onde eu posso ir, o que é bondade, o que é generosidade e até onde que as pessoas já estão começando a querer muito mais além do que você pode dar, entendeu? Vamos ver aqui, August.
Gente, o divino aqui tá cuidando de vocês. Vão em paz, vão com fé, que é isso mesmo. É essa rodovia grandona que vocês estão pegando, vai entender no meio do caminho pra onde que vai. É bem por aí mesmo, continuem. Ó. Pertro. Tá? É como se ainda será revelado a vocês a nobreza que vocês têm. É como se vocês não conseguissem enxergar a pessoa que vocês são. Como se vocês fossem pessoas muito elevadas, mas vocês não conseguem ter noção disso sozinhos. E de alguma maneira o destino vai colocar no caminho de vocês situações que vocês vão... Aqui não é ser enaltecido, é se ver por quem você é, se olhar no espelho, entender o que tem ali quando você olha. Né? E aqui parece que tem muitos que não conseguem entender a própria grandeza. É que a grandeza é de coração mesmo. Não é uma coisa assim de se achar, de ter orgulho. Não, aqui é grandeza com humildade. É uma pessoa que sabe usar bem disso. Mas tem só que tomar cuidado para as outras pessoas não aproveitarem, né? É isso que eles pedem aqui para trabalhar só. E ir com fé nesse caminho que vocês estão sentindo de ir. Vamos ver um conselho aqui. Ó, trabalha os medos de vocês. Então, preciso olhar para isso. Claro, cristalino. E a mensagem final aqui. Memórias de Atlantis. Olha isso. Aceleração espiritual, progresso, tecnologia. Então, é como se vocês viessem aqui no caminho em que vocês só estão conseguindo entrar nele porque vocês já trabalharam em muitas coisas, né? Ficou ainda um pouquinho, talvez, dos ciclos anteriores para trabalhar. E tem uma coisa assim de medo de ser grande aqui. Não sei o que vocês estão tentando fazer, que caminho vocês estão tentando ir, mas aqui tá falando, vai em frente. Você precisa trabalhar só desse medo de crescer. Não sei, vai ser diferente aí para cada um. Porque tem uma coisa assim, é muito estranho isso mesmo que eu tô sentindo aqui. Uma energia de sagrado, né? Do feminino protegendo vocês. Vocês têm muita força dessa energia, né? Internamente, do feminino sagrado. E vocês precisam trabalhar esse medo de mostrar essa força. Porque é uma coisa assim que pode trazer muitos benefícios, tá? Tanto para sua vida como para a vida de muita gente. Então, é isso. E de alguma maneira aqui também, essa coisa de trabalhar os medos, pode ser que tire mais fácil. Lembra aquela coisa de no meio do caminho você vai entendendo que caminho que você vai? Né? Que bifurcação que você vai pegar dessa rodovia gigante? Trabalhar os medos vai ajudar a entender isso também, vai ajudar a ter mais clareza no caminho sobre ele, tá bom? Então, o pessoal que escolheu a selenita, a mensagem aqui foi essa. Agradeço, espero que fiquem todos muito bem. Eu vou tirar aqui a mesa para o último grupo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até logo. Para quem escolheu essa pedra, vou deixar ela aqui. Vamos lá. Mensagem para quem escolheu o grupo 3, por favor. Vocês têm a dizer. O Homem Verde, abrace a sua ousadia. O que o Homem Verde tem aí para falar? Homem Verde. Então, primeira coisa, vocês precisam abraçar a ousadia de vocês. Vamos entender o que mais. Opa! Eita, saiu invertida. Algiz invertida, Ansus e em Was. Ok. Tá.
O que tá falando aqui? Aqui tá falando que vocês não estão falando a verdade de vocês. E se vocês estão passando por situações difíceis na vida, sabe quando a gente tenta, parece que nada dá certo? É porque vocês não estão usando a verdade de vocês para comunicar o que vocês querem. Então é como se vocês precisassem usar essa comunicação. O SUS fala muito disso, do que eu comunico, da fala, da inteligência, da sabedoria que eu uso para me comunicar com as outras pessoas. E o que fala? Pede aqui para você, Inguás fala de amadurecimento, fala de você precisar tirar o véu e entender se essa comunicação que você vem tendo, a maneira como você está se colocando no mundo, se ela vem de você ou se ela vem de vozes de atravessamento de outras pessoas, o que as outras pessoas entendem, vamos supor, como sucesso. Aqui é como se você precisasse se voltar para dentro e entender, amadurecer isso, o que eu entendo como sucesso, o que eu entendo de verdade nessa situação. E aí, a primeira mensagem que veio, né, foi abrace a sua ousadia. Então, é como se você fosse uma pessoa que tem uma rebeldia, uma ousadia muito grande, mas você prefere ir no comum por medo de não ser aceito ou aceita no que você quer fazer, nesse caminho que você está tentando trilhar. É aqui fala, você só vai ter sucesso se você abraçar a sua ousadia, tá? Vamos entender aqui mais. Esclarece pra mim a guisa invertida. Ó. Gente, ela cai em posição de bloqueio, né? O castor. Você não tá conseguindo fazer nada direito. Sabe quando você faz? Eu vou deixar ela aqui assim mesmo. Sabe quando você faz as coisas, mas você faz pela receita dos outros? Tipo assim, vamos supor que a gente vai fazer um bolo. E aí você tem todo um jeito de fazer o seu bolo. Só que fica alguém falando, olha, você precisa colocar 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, e aí na sua cabeça você tem outra receita, você tem o seu jeito de fazer, né? E aqui é como se fosse assim, não dá certo nem esse bolo que a pessoa vai falando na tua cabeça, né? O que é para fazer, né? O que tem escrito, que você está seguindo essa receita dessa outra pessoa, nem isso tá dando certo. É como se fosse alguma coisa sempre dá errado. Esclarecendo SUS. E olha isso, você tem que falar com o seu coração. O que você acredita dentro de você? O que nas tuas experiências de vida, a cobra saiu aqui, o que você aprendeu nas suas experiências de vida, e aqui tá falando que isso tem muito valor para você deixar isso para trás. Como se você precisasse usar tudo isso que você vivenciou, que de alguma maneira é o que você acredita como verdade, e deixar a verdade dos outros para trás. Olhar para o que é importante para você, porque você acredita. Porque é só assim. Então, tipo assim, a pessoa pode vir falar para você, olha, você vai fazer o bolo, você vai ter que derreter a manteiga a, sei lá, 100 graus Celsius até ela ficar marrom. E aí, mas a sua experiência, você entende que ela tem que ficar com aquelas bolinhas brancas por cima, e você sabe que aquilo dá um sabor muito bom. E aqui tá falando, então, se você sabe disso, ainda que a outra pessoa seja muito renomada, enfim, e esteja pedindo para deixar a manteiga marrom quando derrete e tal, faz a sua manteiga de bolinha branca por cima, sabe? Porque você sabe que aquilo para você é bom. Então vai pelo teu taco. Aqui é isso, você precisa confiar no teu taco, porque vai dar muito certo, tá? E não é isso mesmo, as receitas, elas não têm um monte de receitas que são diferentes, às vezes sobre uma mesma coisa, sei lá, um monte de receita de bolo de chocolate que é diferente,
mas que são todas muito boas, então por que a sua também não pode ser diferente e pode ter um sabor muito bom? Pode agradar muitas pessoas, você conseguir vender bastante. Entendeu o que eu tô falando? A gente não tá falando só sobre bolo aqui, tá? Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, uma mensagem, por favor. Aqui. Opa. Olha isso, gente, sem brincadeira. Mostre ao mundo o verdadeiro você. E a gente falando o tempo todo, a comunicar, se colocar no mundo com o teu coração, com o que você acredita, sendo quem você é, tá? Mensagem final. A terra interna, chakra base, força e segurança, construindo fundações. Lembra que eu falei que é só assim que vocês vão conseguir construir um caminho próspero de sucesso? Vai por quem você é, não pelo que te falam que é bom, vai pelo que você acredita que é bom. É o teu caminho que vale, não do outro, tá bom? Galera, pessoal que escolheu aqui. Grupo 3, a mensagem aqui pra vocês foi essa. Espero que fiquem todos muitíssimo bem. Beijo grande e até logo. Tchau, tchau.